Imagine a situação. A mulher descobre que o marido está interessado em outra mulher, mas eles pararam no jogo de sedução e não tiveram relações sexuais. Ou então, um marido descobre que a mulher está trocando tórridos e-mails com outro pela internet. Isso é infidelidade? Afinal, o que é traição? Quando começamos um relacionamento amoroso, imaginamos que teremos no parceiro exclusividade afetiva e sexual. A traição representa uma ruptura desse pacto, que nem sempre, ou quase nunca, é acertado logo no início do namoro verbalmente entre as partes. No programa de hoje, vamos entender por que a monogamia é considerada tão importante nos relacionamentos afetivos. É possível manter um casamento aberto, uma amizade colorida? Vamos discutir também a infidelidade contemporânea via internet e saber como o ciúme em excesso pode ser o empurrãozinho que faltava para uma pessoa pular a cerca. A infidelidade conjugal é o tema de hoje do Sala de Notícias. A política norte-americana já deixou para a posteridade alguns casos picantes de relações extraconjugais. Quem não se lembra do parabéns para você que Marilyn Monroe cantou em público no dia do aniversário do presidente John Kennedy e que revelou de vez para o mundo o romance proibido entre os dois? Outro exemplo mais recente é o do escândalo sexual envolvendo o ex-presidente Bill Clinton e a estagiária da Casa Branca, Mônica Lewinsky. Nos últimos meses, os Estados Unidos ofereceram à imprensa mundial mais fofocas dos bastidores conjugais de seus políticos. A cena é clássica. Eles surgem sob os holofotes para se justificarem. E as mulheres oficiais posam ao lado dos maridos para mostrarem que acreditam na história. Mas nem sempre as coisas acabam bem. O último escândalo derrubou o governador de Nova York. A polícia investigava uma rede de prostituição quando chegou ao nome do governador. Nas escutas gravadas há um mês, ele aparece com o codinome de Cliente 9 e confirma os planos de contratar uma das mulheres da casa de prostituição chamada Clube dos Imperadores. O site do grupo foi retirado da internet, mas é possível achar páginas armazenadas nas últimas semanas. Nós trabalhamos para um grupo de clientes internacionais bem-sucedidos, educados e refinados, diz o texto de apresentação. Somos especializados em modelos vencedoras de concursos de beleza, estudantes e mulheres de sucesso em suas carreiras. Uma hora de encontro com uma acompanhante do grupo custava até $5.500. Assim que soube que o inquérito tinha chegado a mãos de jornalistas, o governador cancelou todos os compromissos e, num pronunciamento, pediu desculpas à família e aos eleitores. A mulher, em silêncio, ouviu Spitzer dizer que tinha violado as obrigações com a família e com as noções de certo e errado. O novo governador de Nova York, ao assumir o cargo, anunciou que já teve casos extraconjugais quando enfrentava dificuldades no casamento. David Peterson se disse arrependido, mas ressaltou que não infringiu a lei e que nunca usou dinheiro público em suas aventuras. Peterson afirmou ainda que a mulher dele, Michelle, já tinha conhecimento do assunto e que ela também foi infiel. Outro caso recente nos Estados Unidos veio à tona em fevereiro, em plena campanha eleitoral, e colocou sob suspeita a fidelidade conjugal do senador John McCain, que lidera a corrida dos republicanos à Casa Branca. Segundo o jornal The New York Times, McCain teria feito viagem junto com uma loira, lobistas de empresas de comunicação, 30 anos mais jovem, e que assessores do político teriam mandado a mulher se afastar do senador para não prejudicá-lo. Quem trai mais, o homem ou a mulher? A antropóloga carioca Miriam Goldenberg, que há 20 anos analisa as mudanças no comportamento dos casais brasileiros, revela em uma de suas pesquisas que os homens traem mais. Eles se defendem dizendo que as mulheres, hoje em dia, também não ficam atrás e traem seus parceiros com bem menos cerimônia do que antigamente. Quem é a outra? E como é o amante que faz a mulher trair o parceiro? Os casais mudaram de comportamento ou resolveram falar mais sobre as intimidades de cada um? Responderam a essas e outras perguntas 1.279 homens e mulheres. 60% deles disseram trair as parceiras. 47% das mulheres
contaram já ter traído. Outro resultado da pesquisa. Quando perguntado sobre o número de parceiros que já tiveram, jovens até 24 anos revelaram. Mulheres, no máximo 3 parceiros. Já os homens, nunca menos de 50. E mais, muitos confessaram ter menos parceiras do que desejam. Quem trai mais, o homem ou a mulher? O homem. Por quê? É da natureza do homem, homem fiel mesmo, não tem jeito. Os dois traem, mas quando a mulher gosta, eu acho que a mulher não trai. O homem mesmo quando gosta, trai. O homem acredita mais que já é uma coisa comum, que já está instituído na nossa cultura, já é dele trair mais, procurar mais fora do relacionamento dele. O homem é socializado de uma forma diferente da mulher. O homem aprende desde pequeno a separar sexo de afeto. E a mulher aprende desde pequena a juntar sexo com afeto. Então, isso, evidentemente, quando você se torna adulto, vai gerar um comportamento diferente por parte de homens e mulheres. Cara, eu acho que hoje em dia não tem muito esse lance, não, né, de quem é que trai mais. Eu acho que hoje em dia tá bem diversificado. O homem trai, a mulher também trai. Hoje em dia tá meio que liberado, entendeu? Você já traiu alguma vez? Que pergunta indiscreta já. Foi mais uma vingança, né? Porque eu também fui traída. Mas nesse caso foi perdoável, mas geralmente eu não traio, acho feio. No século XIX foi desenvolvida uma ideia que a mulher não gostava de sexo, que a mulher só gostava de ter filhos e cuidar dos filhos. Evidente que isso era mentira, mas a repressão sexual era tanta que a mulher fazia um sexo como dever conjugal, tirando raras exceções, ela tinha que fazer sexo com o marido porque ela se obrigou a isso quando casou. Depois da pílula, as mentalidades começaram a mudar. Veio a revolução sexual, veio o movimento feminista e as mulheres passaram a ter também relações extraconjugais. Então, eu não sei, mas eu diria que hoje, provavelmente, o número de mulheres que têm relações extraconjugais é praticamente o mesmo do homem. Você já traiu alguma vez? Já traí. Como é que foi? Foi normal, Tipo, tava com a minha namorada, mas pintou outra, eu traí. Tipo, mas só carne, atração, sentimento pra minha namorada. E como é que foi a reação da tua namorada quando ela ficou sabendo? Ela ainda não ficou sabendo, não. Ainda não. Agora? Não. Os meios de comunicação de massa estimulam uma sexualidade o tempo todo, né? Anúncios, filmes, novelas, todo mundo está sempre tendo uma vida sexual muito intensa. Então a impressão que dá para nós, cidadãos normais, digamos assim, se é que isso existe, é que está sempre tendo uma festa maravilhosa no apartamento ao lado, para o qual não fomos convidados. Se vocês pegarem e lembrarem de todas as pessoas que vocês conhecem, que se separaram porque ou a mulher ou o marido encontrou outra pessoa e foi embora, essas pessoas, eles tinham um pacto de exclusividade. A imensa maioria das pessoas tem um pacto de você não pode olhar para ninguém, você não pode transar com ninguém, e mesmo assim as pessoas se apaixonam por outras e terminam a relação e vão embora. Então não é isso que impede, né? É importante que cada um tenha o seu espaço, quer dizer, um casal, eles têm um espaço que é um espaço dos dois, e cada um tem que ter o seu espaço, tem que ter amigos em separado, fazer programas em separado, e tem que ter o direito de transar com quem quiser, porque isso não diz respeito ao outro. Claro que, talvez, biologicamente, não sejamos monogâmicos, mas não importa, socialmente temos de ser-lo. Se a gente estivesse agora num programa no Bahrein, nos Emirados Árabes, no Iêmen, possivelmente os homens que estariam assistindo a esse programa, eles têm 4 mulheres. Então a questão para eles se coloca de uma forma diferente. Então temos de tudo. Eu acho que biologicamente talvez a gente não seja monogâmico, mas na nossa cultura nós temos de ser-lo, porque senão todos os nossos contratos afetivos e sociais partem dessa premissa.